Palmeiras, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Quem tá torcendo pro Pedrosa, levanta a mão. Torcer pro Vasco, né, Bebê? Não, contra o Palmeiras. O time do Fernando Diniz quer continuar embalado na boa fase, seguir quebrando tabus, inclusive contra o próprio Lucas Pedrosa. 2015, o Vasco nem era um Vasco que caiu 13, né? E caiu 15 também, não foi? Sim. Então foi um Vasco que venceu o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras também naquela época... Mas era aquele não Vasco... era essa... Foi o Vasco do segundo turno em que o Nenê chegou e quase salvou o Vasco. Sim. Ele jogou muito esse jogo, inclusive. Jogou muito. Ele acabou com o jogo no Allianz Parque. E o Vasco só não venceu o Palmeiras em 2023 porque o VAR interferiu no gol do Palmeiras. Mentira! Não acredito. De uma forma que não deveria Qual foi interferir. o ano? 2023. Ah, Foi no momento... nem gosto desse ano. Foi no O momento... que você tá rindo, garoto? Vai! Foi no momento, inclusive, que o Vasco também tinha recebido os reforços no segundo turno. O Vasco até se livra do rebaixamento, mas era um jogo no Allianz Parque, já tinha o Verratti, já tinha o Paulinho, e aí o VAR interfere de uma forma que não poderia intervir, e ficou por isso mesmo, mais uma Ficou, vez. né? Não acredito. Achei que ia voltar. Não, Isso é nunca só volta. Libertadores. Nunca volta. E com alguns times. Esse é igual o tempo. O tempo nunca volta. Não, esquece. Nunca volta. Ô, Pedrosa, mas você me conta aí, tem alguém voltando? Tietê voltando? Será que volta o Tietê? Tem uma possibilidade dele voltar e o Thiago Mendes também para a lista. O Lucas Piton não deve voltar para essa partida, mas já tem uma semana que o Tietê tem treinado normalmente. Não acredito que seja titular, mas acredito que vá para o banco. A gente vai ter a divulgação dessa lista hoje para a viagem, né, terça-feira. E aí o Vasco também tem uma dúvida do Carlos Cuesta, que saiu sentindo na partida contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ficar fora desse jogo também. Uma pena, porque não é uma lesão grave, não é nada muito grave, mas é um jogador que vinha encaixando com o Robert Renan. Então eu acredito, amanhã a gente vai poder trazer com mais exatidão, que o Vasco vai com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan na direita, jogando na posição do Carlos Cuesta, Lucas Freitas na esquerda e o Pumita como lateral esquerdo. O Barros está suspenso, uma péssima notícia, então acredito que ele vai de Hugo Moura e Matheus Cocão, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Para mim, isso é um achismo, tá? Pelo que eu entendo da coerência do trabalho do Fernando Diniz, que ele possa colocar esses jogadores. Amanhã a gente vai ter mais tranquilidade para poder falar isso, ou até hoje mesmo, se a gente vai apurar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, diante do cenário, infelizmente, mais uma lesão aí que acaba desfalcando o Vasco. E o Barros já acho que é uma grande baixa também. O Barros que já confirmado, tá? Porque é uma questão de suspensão, de cartão. Então ele não viaja mesmo, né, o Vene? E a gente falando como esse jogador se tornou uma peça importante nessa arrancada do Vasco aí. Sem sombra de dúvida, para mim foi o principal reforço do Vasco da Gama nessa segunda janela, digamos assim. Ele deu uma outra cara ao meio de campo do Vasco, inclusive quebrou aquilo que o Fernando Diniz estava fazendo a todo momento, improvisando volante, Hugo Moura na zaga, com o Cauã. Eu acho que ele parou com essa ideia, inclusive com a chegada dos outros dois zagueiros. Mas, de fato, para mim, eu acho que o Cauã ele vai fazer muito mais falta que o próprio Cuesta. Porque o Lucas Freitas pode dar uma conta do recado ali na vaga do Cuesta, embora o Cuesta tenha chegado muito bem. Mas hoje, para a vaga do Cauã Barros, eu acho que ninguém consegue fazer o que ele vinha fazendo anteriormente. Tanto é que o Pedrosa pode me corrigir. Desde a chegada dele, o Vasco não perdeu. Nunca desde perdeu. Quando ele foi titular com a camisa do Vasco, nesse retorno dele. Então, isso é coincidência? Obviamente que não. É um jogador que, de fato, agregou de uma maneira absurda. E ele voltou um outro atleta lá do América Mineiro, com uma maturidade dentro de campo também de impressionar. Então, assim, de fato, esse jogador vai fazer muita falta. E eu confesso para você que eu quero ver o Coutinho jogar na grama sintética, que é um jogador que já reclamou. Tem muita gente, fica a dúvida Vene, se ele vai ficar 90 minutos em campo. Enfim, vamos acompanhar. Ele já jogou esse ano algumas vezes, né? Jogou contra o Botafogo, jogou na Copa do Brasil também, se eu não me engano, contra o Nova Iguaçu, e foi bem, inclusive, nesses jogos. Tem muita gente que defende que o Coutinho tem que ser poupado. Ah, eu não defendo isso, não. Para quarta-feira, justamente porque é um jogo mais difícil. Você é o quê, garoto? Ah, não. Na minha vez, o Coutinho poupado. Ah, tá. Tem muita gente Tá que defende vendo isso. porque ele tá interessado? Ô, Coutinho, são 10 anos sem ganhar lá. Você pode fazer o gol dessa vitória. Olha que marca. Eu acho difícil ele ser poupado. Porque o Diniz não gosta de poupar. Ele só poupa quando é uma realmente Eu acho que pode jogar menos. Mas aí ele tem já esse joga, controle, né? É engraçado, porque no último jogo contra o Cruzeiro ele jogou 85 minutos, em alto nível, jogando bem, sendo influente dentro da partida. Isso é muito positivo. Mas eu acho que tem que entender o contexto do jogo mesmo, se ele sentiu alguma coisa. É porque o gramado sintético, por incrível que pareça, beneficia o jogo do Felipe Coutinho, que é um jogo rápido. Ele é veloz, ele é inteligente, ele consegue fazer o jogo andar de uma forma melhor. Mas eu acho que Em gramado não ser titular, ele sintético, tem que jogar.
você já fez obra na sua casa, Veni? Já fez? Já. Aí você ficou morando na casa da sua mãe um pouquinho? Só um pouquinho? Eu convivi com a na obra. época da poeira? Não, o pior é o seguinte, ó, vai acabar daqui a um mês. Isso aí é outra seara. Nunca é um mês. Olha aqui. Negócio aí de coletiva no final. Não, eu vou falar do São Januário. Quero que você me venha com novidades sobre a obra de São Januário. É que não tem... Se você fizer uma obrinha lá, meu amor, você vai jogar onde, meu benzinho? Estádio Newton Santos. Porque no Maracanã não tem como. Tem que entrar na justiça. Não, agora... aí, ó, pior que não, Veni. Tô brincando, calma, eu tô brincando. Começou. Clubes. Hoje, Vasco, Flamengo e Fluminense, há um entendimento. Há uma baita parceria. Há, inclusive, um contrato assinado, cara. Memorando de entendimento assinado, onde o Vasco pode jogar 7, 8 jogos lá. É verdade. E pode jogar no Newton Santos também. A questão de São Januário, ela está andando nas fases burocráticas. O que tem hoje de concreto? Já há uma intenção de compra de 85% mais 15% por empresas diferentes, 85% de uma empresa e 15% de outra, para comprar o potencial construtivo de São Januário, o que a gente vai falar aí de 500 milhões de reais para reformar São Januário. O Vasco estendeu esse prazo para que o comprador pudesse fazer, mas já há uma intenção assinada, digamos assim, um pré-contrato assinado, e agora o Vasco está aguardando, de fato, a concretização para que o clube receba dinheiro em caixa, pelo menos de um adiantamento, e comece as obras. O que o Vasco não vai fazer é começar as obras sem ter o dinheiro, de fato, para você... começa aqui, aí espera o dinheiro de novo. O Vasco quer estudar uma viabilização desse plano para já no final do ano, parar de dezembro a janeiro e conseguir já começar a reforma. Quanto tempo de reforma? São 3 anos. 3 anos? São 3 anos, assim. A gente pode colocar por baixo aí. Caramba, 28, 27, 26, 27, 28. Caramba, é muito tempo, Venê. 3 anos que eu não começo, já te falei. Tem isso. Tem uns ajustes aqui, outra acolá, e tem um problema aqui. Quantos anos demorou para construir São Januário? Tem essa informação? Você está querendo me pegar. Eu sou curiosa com essas coisas. Mas acredito que tenha demorado muito mais, porque sim, claro, a construção do São Januário foi feita pelos próprios torcedores, os negros, os operários e tudo mais. Com a tecnologia hoje em dia, você consegue reduzir bastante esse tempo. Mas o mais importante é porque... E ele vai perder essa marca Ele vai virar dele? com 2 andares, Fernanda. 2 andares e vai fechar aqui o anel todo? E vai fechar, exato. Porque para quem nunca foi em São Januário, né, para quem mora fora do Rio, ou que não é Vasco, ou que não gosta de futebol, nunca foi, o São Januário, ele é muito... Ele tem uma característica dele, né? Claro. Ele tem ele é um muro. Essa parte aqui de trás, onde você está vendo esse telão, ele não tem arquibancada. É a capela. É uma capela. Tem, a estátua é aqui. A estátua lado. Do Romário é aí. É aqui, né? E a estátua do Roberto Dinamite é lá. Lado. Então, ele é uma coisa muito singular, né? Sim. O estádio de São Januário é muito singular, em todos os sentidos, e até nas suas características físicas. E aí ele vai perder essa carinha dele, então, vai perder. Eu lamento, Venê. Porque eu sou muito nostálgica, eu sou péssima para comentar essas coisas. Eu particularmente, eu sou saudosista também. Eu sou muito. Sou muito saudosista. Agora, eu sinto saudade do Maracanã antigo, falo mesmo. Eu também. Não que eu seja contra o Maracanã atual. Também. Mas assim, eu não sou muito fã de arena, mas eu entendo que hoje há necessidade. Porque assim, é entretenimento também. Por exemplo, tem a Arena Allianz Parque. Vai virar uma arena? A arena não. Tá. Mas porque elas têm, se vocês forem reparar, elas têm as mesmas caras. Sim. Você está dentro delas, parece que está tudo no mesmo lugar, né? No projeto, as características do projeto, eles preveem uma área popular para que a torcida do Vasco continue utilizando. Seria, sei lá, o setor norte, o setor sul. Seria isso. E as arquibancadas, elas vão ter um sistema, pelo menos no projeto, em que as cadeiras levantam e se tornam lugares como se fossem arquibancadas de fato. Aí, quando for fazer um show dentro do estádio, desce a cadeira, entendeu? É um sistema lá de tecnologia em que você pode ter arquibancada e pode ter cadeira também. Arquibancada concretinho, descendo, aquela... arquibancada mesmo. Só que dentro desse sistema, você consegue recolher a cadeira ou você consegue utilizar a cadeira, sem que o espaço fique prejudicado, entendeu? Interessante, Então é um projeto... Depois eu vou trazer as fotos aí, a gente pode colocar aqui amanhã. Tem eu não sou hater de arena não, tá? Só para ficar claro. Eu sou um pouquinho. Eu gosto da aí tem Neoquímica e Allianz Parque. Para mim são 2 arenas que eu gosto bastante. O mais legal para mim da reforma de São Januário, além do Vasco entrar no século XXI, financeiramente falando, porque a renda do Vasco hoje é pífia em relação a esses grandes clubes,
Enquanto o Vasco arrecada 500, 600 mil em São Januário, quando o Vasco joga no Maracanã, quando o Vasco joga em outro lugar, 3, 4 milhões Sim. em um jogo. Então é muito diferente, assim, o Vasco precisa dessa grana. Mas o mais importante para mim, não só a modernização, o conforto do torcedor do Vasco, mas o entorno ali. A barreira do Vasco, o Tuiuti, São Cristóvão, a revitalização daquela área é muito interessante. Ela é muito importante, inclusive dentro do projeto. Moradores dali das áreas vão poder trabalhar dentro da reforma. Maravilha. Então isso é importante também, porque muita gente vive daquela comunidade que é o Vasco da Gama. Então, cara, eu acho que aquilo ali vai ser um salto para a Zona Norte. A reforma de São Januário é um salto para a Zona Norte, principalmente aquela região. E se vocês não têm noção de como realmente o entorno ganha a galera que mora quando é dia de jogo. E se a gente está pensando em São Januário, que a gente está colocando 20 mil por jogo, mais ou menos, 19 e uns pouquinhos, sim, a gente vai ter uma arena com quanto? Um novo São Januário? Existe um estudo entre 44 a 47. Mais que o dobro, Veni, circulando na região, consumindo o que se vende por ali, utilizando, usufruindo daquele local. Isso é muito grandioso. É por isso que as pessoas que estão interessadas no estádio novo do Flamengo lá na zona portuária estão ansiosos por isso, porque isso, de fato, valoriza o entorno, como o Pedrosa acabou de mencionar. Então, assim, eu sou particularmente super a favor, a gente brinca aqui de arena ou não, independentemente de como vai ficar esse estádio aí, eu não tenho dúvidas que vai ser proveitoso para todos em volta de São Januário e, obviamente, para o Vasco da Gama, porque, assim, futebol hoje é negócio. A partir do momento que você consegue aumentar sua rentabilidade com o estádio, é a melhor coisa do mundo para o clube. Exatamente. Por exemplo, o São Paulo foi eliminado na Libertadores, mas vai ver a renda. Foi quase 10 milhões no jogo contra a LDU. Então, assim, foi uma renda maravilhosa, sabe? Imagina você faturar, entre aspas, 10 milhões um jogo só, com uma renda de uma partida. É muito diferente. E assim, eu achei um golaço. E aí você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia e também do Vene Casagrande sobre a situação envolvendo a reforma de São Januário. Parece que, enfim, essa reforma vai sair e o Vasco da Gama vai ter um estádio revitalizado. Lembrando também que o Vasco da Gama volta a campo amanhã para enfrentar a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Inclusive, a viagem do Vasco é daqui a pouquinho para São Paulo, onde irá se concentrar no hotel para amanhã enfrentar o Palmeiras, que está lá na parte de cima da tabela de classificação. O Palmeiras disputa o título brasileiro com a equipe do Flamengo e também com o Cruzeiro. O Vasco que está crescendo muito na tabela do brasileiro, principalmente essa reta onde tem equipes de maior qualidade. O Vasco venceu o Bahia, venceu o Cruzeiro, agora pega o Palmeiras. E assim, se o Vasco conseguir sair dessa tabela ali mais complicada, depois vai ter que enfrentar a Vitória, vai ter que enfrentar Juventude, tudo em casa. E se o Vasco conseguir uma belíssima vitória, por exemplo, no Allianz Parque, aí a situação melhora de vez. Porque aí seria 9 pontos de, teoricamente, 12 possíveis, né? 9 não, 10 pontos, né? Porque o Vasco empatou com o Flamengo, venceu o Bahia, venceu o Cruzeiro, e se caso vencesse o Palmeiras, seria de 12 pontos complicados, o Vasco faria 10, que é um número excelente. Então, portanto, o Cuesta pode ficar de fora, tem a possível volta do Tietê, que deve fazer a função no lugar do Barros, e essa é a provável escalação do Vasco com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Pumita como volante, Tietê, e a tendência ali como segundo volante, o Hugo Moura, ou talvez o Tietê de segundo volante e o Hugo Moura de primeiro, que é o mais provável na verdade. Armando jogada, Felipe Coutinho, ponta direita, Ryan, ponta esquerda, Nuno Moreira, e na frente o Pirata, Pablo Verrete. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, 70 na verdade, 70 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!